Israel Ferreira Guerra. Vou falar sobre judaísmo, reencarnação e ressurreição. Está no Sha'arei Shalom. O judaísmo e a reencarnação é ressurreição, introdução em comparação a um conceito como mundo vindouro. Reencarnação não é, tecnicamente falando, uma verdadeira escatologia. A reencarnação é meramente um veículo para se atingir um fim escatológico. É a reentrada da alma num corpo inteiramente novo no mundo atual. A ressurreição, em contraste, é a unificação da alma com o corpo anterior, ainda não testemunhou a ressurreição. É assim um conceito puramente escatológico. Seu objetivo é recompensar o corpo com a eternidade e a alma com perfeição mais elevada. O propósito da reencarnação geralmente é duplo: compensar uma falha na existência prévia ou criar um estado de perfeição pessoal novo mais elevado, ainda não atingido. Assim, a ressurreição é um tempo de recompensar, a reencarnação um tempo de reparar. A ressurreição é um tempo de colher, a reencarnação um tempo de semear. O fato de que a reencarnação seja parte da tradição judaica é surpresa para muita gente. Apesar disso, é mencionada em numerosos locais, em todos os textos clássicos do misticismo judaico, começando com a preeminente obra da Cabala, o Zohar. Se alguém é mal sucedido no seu propósito neste mundo, o Eterno, bendito seja, o desenraizar e planta mais e mais vezes. Zohar. A Cabala é uma palavra de origem hebraica que significa recepção. É uma sabedoria que investiga a natureza divina. A Cabala é um corpo de sabedoria espiritual mais antigo, contém as chaves que permaneceram ocultas durante um longo tempo para os segredos do universo, bem como as chaves para o mistério do coração e da alma humana. Os ensinamentos cabalísticos explicam as complexidades do universo material e material, bem como a natureza física e metafísica de toda a humanidade. A Cabala mostra em detalhes como navegar por este vasto campo, a fim de eliminar toda forma de caos, dor e sofrimento. O Sefer HaZohar, o livro do esplendor, é sem sombra de dúvida a obra principal e mais sagrada da Cabala. A dimensão mística do judaísmo, fonte inesgotável de sabedoria, conhecimento, seus ensinamentos e revelações
se equiparam em importância aos da Torá e do Talmud. Durante milhares de anos, os grandes sábios cabalistas têm nos ensinado que cada ser humano nasce com potencial para ser grande. A Cabala ou Cabalá é o meio para ativar este potencial. A Cabalá sempre teve a intenção de ser usada e não somente estudada. Seu propósito é trazer clareza, compreensão, liberdade para a nossa vida. Todas as almas estão sujeitas à reencarnação e as pessoas não conhecem os caminhos do Eterno. Bendito seja Ele, não sabem que são trazidos perante o tribunal antes de entrar neste mundo, e depois dele deixado são ignorados das muitas encarnações e obras secretas que têm de passar, e do número de almas nuas, e quando os espíritos não vagam no outro mundo, incapazes de entrar no véu do palácio do rei. Os homens não sabem como as almas se revolvem, como uma pedra atirada de um estilingue, mas está aproximando-se a época em que este mistério será revelado. A reencarnação, o Zohar e a literatura paralela estão repletos de referências à reencarnação, tocando em questões como qual corpo ressuscitará e o que acontece com aquele corpo que não atinge a perfeição definitiva. Quantas chances uma alma recebe ao atingir a perfeição por meio da reencarnação, se um marido e mulher podem reencarnar junto. Se o demorar no sepultamento pode afetar a reencarnação, e se uma alma pode reencarnar em um animal. A reencarnação é mencionada pelos comentaristas bíblicos clássicos, incluindo o Rambam e Nasmanides, Gironá, Israel, Rabi Menachem Recanati, Itália e Rabino Bashia Saragossa, entre os diversos volumes de Rabi Yitzhak, Lúria, Jerusalém, Safeti e conhecido. A reencarnação que eu mencionei aqui, ela se refere também aos anos também de 1194 a 1270, e 1250 a 1310, e 1255 a 1340, e 1572, e C, conhecido como Ari, dos quais a maioria nos chega através da pena de seu princípio. Paulo, discípulo Rabi Sha'in Vidal, Calabria, Itália, 1543. Damasco, Síria,
1620, C, E e C. São profundos discernimentos relacionados à reencarnação. De fato, seu Sha'ar HaJugulin, Os Portões da Reencarnação, é um livro dedicado exclusivamente ao tema, incluindo detalhes a respeito das raízes da alma de muitas personalidades bíblicas e em quem eles reencarnaram, desde os tempos da Bíblia até a Ária. Os ensinamentos do Ari e os sistemas de ver o mundo espalharam-se como fogo após sua morte em todo o mundo judaico, na Europa e no Oriente Médio. Se a reencarnação tinha sido geralmente aceita pelo povo judeu e pela inteligência anteriormente, tomou-se parte do tecido do idioma e estudados judaicos, depois do Ari, fazendo parte do pensamento e dos escritos de grandes eruditos e líderes, desde os comentaristas clássicos sobre o Talmud, por exemplo, o Maharsha Rabi Moshe, Eides, Cracovia, Polônia, 1555. Ostrog, 1631, até o fundador do movimento classídico, o Baal Shem Tovi, Rabi Israel Ben Eliezer, Ucrânia, 1698 a 1760. Esse. A ressurreição é um tempo de recompensar a reencarnação, um tempo de reparar a ressurreição, é um tempo de colher a reencarnação, um tempo de semear. Muitos ficam igualmente surpresos ao descobrir que a reencarnação era uma crença aceita por numerosos das mentes notáveis, nas quais se baseia a civilização ocidental, embora o judaísmo obviamente não concorde necessariamente com todas suas ideias e filosofias. Mesmo assim, Platão, por exemplo, em Menos Timeus, Fedro e a República, partilham a crença na doutrina da reencarnação. Ele parece ter sido influenciado pelas primeiras mentes clássicas gregas, como Pitágoras e Empédocles, no século II, na era do Iluminismo. O racionalismo, pensadores como Voltaire, afinal, não é mais surpreendente nascer duas vezes que nascer uma vez. E Benjamin Franklin expressaram uma afinidade pela noção da reencarnação. No século XIX, Schopenhauer escreveu Parerga e Paralipomena, se um asiático me
disse uma definição de Europa, eu seria forçado a responder-lhe: é aquela parte do mundo que é assombrada pela incrível ilusão de que o presente nascimento da pessoa é sua primeira entrada na vida. Dostoiévski, em Os Irmãos Karamazov, refere-se à ideia ao passo que Tolstói parece ter sido categórico em afirmar que tinha vivido antes Troreal, Emerson, Quant, Whitman, Mark Twain e muitos outros reconheceram e outros compartilharam. Algumas formas de crença na reencarnação devem se registrar no entanto que algumas clássicas autoridades da Torá, mais especificamente a autoridade do século X, Saadia Gaon, negaram a reencarnação como dogma judaico e monoti de Ioti. O Talmud relata que o sábio do segundo século, Rabi Shimon Bar Yochai e seu filho Elazar se refugiaram numa caverna para escapar à perseguição romana. Durante os 13 anos que se seguiram, eles estudaram noite e dia, sem distrações. Segundo a tradição cabalista, Tikkunei Zohar, foi durante estes 13 anos que ele e seu filho primeiro compuseram os principais ensinamentos do Zohar oculto. Por muitos séculos, o Zohar foi publicado e disseminado por Rabi Moshe de Leon no século XIII, embora o Zohar seja geralmente considerado uma obra de um único volume, compreendendo o Zohar, Tikkunei Zohar e Zohar Chadash. Na verdade, é uma compilação de diversos pequenos tratados ou subseções. Seguem abaixo apenas alguns deles. O Zohar Rabi Yossi responde: aqueles corpos que não são merecedores e não atingiram seu propósito serão considerados como não tendo sido. Rabi Yitzhak discordou e disse: para estes corpos o Eterno providenciará outro espírito, e se forem considerados merecedor, eles obterão uma morada no mundo. Caso contrário, eles serão cinzas sob os pés do justo. Zohar. O Zohar Tikkunei Zohar sugere 13 ou 4 chances. Tikkunei Zohar sugere que, mesmo que seja feito um pequeno processo a cada vez, a alma recebe 1000 oportunidades de reencarnação para atingir sua plenitude. Zohar sugere que uma pessoa essencialmente justa que passa pela provação de perambular de cidade em cidade,
de casa em casa, até para tentar vender pela sem insistência Zohar Shadash Tikkunim. É como se ele passasse por muitas reencarnações. Depois que a alma deixou o corpo permanece sem vida. É proibido deixá-lo insepulto, moed, katon, babakama, pois um corpo morto que é deixado insepulto por 24 horas causa uma fraqueza nos membros do Shariati e impede que o desígnio de Deus seja cumprido. Pois talvez Deus tenha decretado que ele deveria passar pela reencarnação imediatamente no dia em que morreu, o que seria melhor para ele, mas como o corpo não foi enterrado, a alma não pode ir até a presença do Eterno, nem ser transferida para outro corpo, pois uma alma não pode entrar num segundo corpo até que o primeiro seja sepultado. Zohar. A era messiânica e a ressurreição, ponto de vista ortodoxo. Sabe-se que no ano 5.507 a 1747, o Baal Shem Tov teve ali e ati, Neshama, elevação da alma para os mais elevados mundos espirituais, tendo se encontrado com a alma de Messias, perguntou-lhe a Baal Shem Tov, quando virá o Mestre, a fim de redimir o nosso povo? A resposta foi, quando suas fontes do estudo chassídico e prático se estender para o exterior, através dos intensos esforços do primeiro recebe de Shabadi, Lubavitch e dos rabinos que o sucederam, incluindo o nosso Rebbe, as fontes do chassidismo foram trazidos para os quatro cantos da terra, aproximando muitos, mas a realização do nosso antigo e acalentador sonho, a era de Mashiach. O Midrash explica que a razão para a criação é o desejo de Deus de possuir um lar neste mundo tão baixo e terreno. Quando um indivíduo vive na sua própria casa, ele age naturalmente sem esconder nada e sem se restringir de maneira similar. Deus deseja que o homem, através dele, toda a terra sejam purificados e desenvolvidos espiritualmente, até que se tornem um recipiente apropriado, um lar para a presença divina, revelada no seu todo. O primeiro Rebbe escreve no Tânia que a era messiânica é particularmente a época da ressurreição dos mortos. Será o derradeiro e perfeito cumprimento deste divino propósito na criação. Não ocorrerá automaticamente, mas está ligado
diretamente com nossas ações e devoções a Deus, ou seja, de forma prática no cumprimento de Torá e mitzvot, enquanto perdurar a galut diaspora. Há 3 estágios no desenvolvimento da terra para tornar-se moradia divina: a era presente, a era messiânica e a era da ressurreição. A era presente é o tempo para lutar entre o bem e o mal, o espiritual e o material, e um poder será mais forte do que o outro poder. Às vezes o bem é vitorioso e às vezes não. Cada mitzvah que praticamos, cada palavra da Torá que estudamos atrairá para nós e para o mundo a presença divina. A santidade invisível se acumula através dos anos e gerações, até finalmente transparecer sua visibilidade, depois do advento de Mashiach. Por outro lado, as más influências trazidas para o mundo através de ações erradas, não possuindo existência real, própria semelhante à escuridão, que é meramente a falta de luz, são eventualmente neutralizadas e devolvidas à nulidade. Em outras palavras, os efeitos dos maus atos têm somente existência temporária e eventualmente desaparecem, ao passo que a santidade é a permanente e embora dormente, cresce em poder através do bem que é realizado constantemente. Isto responderá a uma pergunta feita por muito: por que devemos nos entre todas as nações merecer as revelações da era messiânica? Certamente nossos antepassados, os grandes sábios, teriam sido mais merecedores do que as gerações que os sucederam. Agora, a resposta torna-se simples, não depende de mérito pessoal, mas sim do grau de pureza que o mundo tenha alcançado nossos ancestrais. Com a sua Torá, a mitzvot cumpriram a maior parte da tarefa, atraindo e preenchendo o mundo de santidade. Somente uma quanta relativamente pequena deve ser finalizada e nossas gerações foi a escolhida para esta tarefa. Quando Mashiach virá, os judeus antecipam a chegada de Mashiach todos os dias. Nossas preces estão repletas de pedidos a Deus para a presença à era messiânica, até mesmo nos portões das câmaras de gás. Muitos judeus cantavam: Ani Ma'min, eu creio na vinda de Mashiach. No entanto, o Talmud declara que há um tempo predestinado para Mashiach chegar. Este fim do tempo permanece um mistério, porém o Talmud declara que será antes do ano hebraico de 6.000.
na época do ano que nos encontramos em 2007 e antes de Hashanah, seu correspondente hebraico, e o ano 5767, isso não exclui a possibilidade de Messias chegar. Hoje e agora, se formos merecedores, deve-se notar que muitas autoridades de Torá são da opinião que estamos na época de Messias e do Rebbe de Lubavitch declarou em diversas ocasiões que a redenção messiânica é iminente. Então, depois de tudo concluído, o que ocorrerá? A era messiânica e a ressurreição após a revelação de Messias, o Redentor e Rei, o ungido de Israel. Os passos serão a restauração do templo sagrado de Jerusalém, o retorno de todos os judeus da diáspora para a Terra Santa, a ressurreição dos mortos, o terceiro templo sagrado. Nossos sábios afirmam que o terceiro e último templo sagrado já está concluído em estado espiritual pelo próprio Deus e está aguardando o momento, o advento de Messias, quando será materializado na forma física, no seu lugar designado, em Jerusalém, para o que jamais será destruído. Na verdade, existe uma opinião no sentido de que um correio sacerdote deve sempre manter-se sóbrio, estando desta maneira preparado para, de um momento para outro, participar do serviço sacerdotal do templo, pois quando Messias se revelar, o templo será restaurado imediatamente e os serviços dos Kohanim serão instantaneamente requisitados. Descrição da era messiânica. Isaías descreve Messias é um espírito, profecia de Deus. Repousará sobre ele um espírito de sabedoria e compreensão, de conhecimento e temor a Deus. Ele será dotado extraordinariamente de sentidos que o habilitarão a perceber o bem e o mal nos homens, e com justiça julgará, golpeará os maus da terra, com a bastão a expressão de sua boca, e com o sopro de seus lábios destruirá os perversos. A isto segue uma descrição da era, e o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, e o bezerro com o filhote do leão, e uma criancinha os guiará. Eles não causarão dano nem destruição, pois a terra estará plena de conhecimento de Deus e de Torá, da mesma maneira que as águas cobrem os oceanos. De acordo com o chassidismo, esta profecia, além de seu profundo significado, deverá ser tomada literalmente, onde o conhecimento de Deus não somente elevará a humanidade, mas provocará uma completa mudança no comportamento da vida animal
e como Abacuque profetizou, sua poderosa influência penetrará até nos domínios vegetais e nas materiais inorgânicas, pois a pedra, se tiver sido roubada, clamará das paredes, e a viga roubada do teto lhe responderá, anunciando que haviam sido roubadas e usadas na construção. Isto será possível porque a centelha divina criativa encontrada ainda que em reino inorgânico se comunicará na criação com os seres humanos. Desta forma, todos os males serão conhecidos e, consequentemente, retificados. O Rebbe anterior, de santificada memória, escreveu certa vez a este respeito: hoje as coisas inanimadas, como o solo é silencioso, pisam nele e ele permanece calado, mas tempo virá em que começará a falar e a contar os fatos, exigirá uma explicação porque as pessoas pisarão nele sem pensar, ou conversará sobre assuntos da Torá, e um fato que o ser inanimado, na verdade, sente quando falamos e pensamos sobre a Torá, embora hoje se encontre silenciosos, no futuro relatará tudo. Machias será rei porque o Tsemach-Tsedequi, o terceiro Rebbe de Lubavitch, escreve que após as revelações messiânicas, todos os judeus serão reunidos em um só povo, estudiosos da Torá e temente a Deus. Em seguida, pergunta-se assim: for porque Machias deve ser um rei? Qual a necessidade de tornar-se um dirigente absoluto? Comumente é necessário um rei para manter a lei e a ordem, pois, sem temor ao governo, as pessoas se engolirão vivas. Pirkei Avot. Ou, no caso de uma sociedade mais alternamente desenvolvida, o dever do rei seria imbuir no seu povo a admissão devotada a Deus e na maneira de viver, conforme estabelecida pela Torá. Na época messiânica, entretanto, todo o povo de Israel será observante da vontade de Deus, da maneira mais completa. Tudo que poderia ser necessário seria um grande juiz ou profeta, como fora Samuel em seus dias, mas porque um rei? Aparentemente, isto parece completamente desnecessário. O temor rei, conforme interpretado pelo Rebbe de Lubavitch, conota uma autoridade que deveria ser obedecida não por temor ao castigo ou porque se compreende o motivo de tal procedimento, mas principalmente porque a inteligência do rei
o rei ideal, como a Torá o concebe, um exemplo vivo da Torá e da vontade do Criador. Está, na verdade, muito acima daquela de seus súditos. Certamente o rei possui serias razões para dar certas ordens, e, embora sejam elas incompreensíveis, aos outros devem ser obedecidas implicitamente. Da mesma maneira, encontramos na Torá estes dois aspectos. A Torá é para ser compreendida até o ponto que a mente limitada de um mortal possa atingir. Existem também uma porção da Torá que se acha além do nosso alcance e compreensão. Aceitamos, entretanto, a verdade completa que está em toda a Torá.